tremores na capital. Defesa Civil descarta danos nas estruturas de prédios que balançaram no DF. Mas alerta de risco só foi emitido 2 horas após os abalos. Prometeu e não cumpriu. O balanço de 3 anos apresentado pelo GDF revela que menos da metade das promessas foi realizada. Aniversário da faixa após 21 anos de respeito. Pesquisa revela que 1 em cada 3 motoristas ignora a travessia de pedestres. Boa noite, eu sou Juliana Cury e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. Os tremores sentidos em diferentes pontos da área central de Brasília, reflexo de um terremoto na Bolívia, numa magnitude de 6,8, não afetaram as estruturas dos edifícios. Apesar disso, o susto nesta manhã foi grande e prédios inteiros chegaram a ser esvaziados às pressas. Saiba mais na reportagem de Camila Lopes. A semana começou tremendo em Brasília. Quem passou pela esplanada dos ministérios, setor comercial sul ou setor de indústrias gráficas por volta de 11 horas desta segunda-feira, percebeu o tremor. Eu achei que era a mesa balançando, tirei o braço da mesa e todo mundo continuou em reunião. Depois chegou o pessoal da brigada e evacuando o prédio. O tremor sentido aqui em Brasília e também em São Paulo foi reflexo de um terremoto registrado na Bolívia de magnitude 6,8. De acordo com esse professor do Observatório Sismológico da UNB, é normal que prédios mais altos aqui da capital tenham sentido balanço. Os prédios, andares maiores, sentem reflexo disso porque eles vão oscilar e tem outro, ele tem que estar na mesma, mesma direção ou polarização desse efeito. E aí, o que acontece? Alguns prédios sentem e outros prédios não, na região, exatamente porque eles estão em direções perpendiculares. E em Brasília você percebe isso, alguns prédios vão sentir ou não, e os andares maiores. Um dos prédios que tiveram que ser esvaziados foi esse no setor gráfico. A Viviane, que participava de uma reunião no local, no momento da ocorrência, disse que, como estava no térreo, não sentiu nada. Não sentimos nada, estava em reunião, continuou normal e só ficamos sabendo porque alguém mandou mensagem para a gente falando que estava tremendo. O Corpo de Bombeiros esteve em alguns dos locais que registraram o tremor para ver se as estruturas foram comprometidas. Ficou constatado que não houve danos. Olha, o tremor de terra de 6,7 na escala Richter com epicentro na Bolívia foi sentido aqui em Brasília, bem distante, provocando apreensão e até evacuação de prédios. Felizmente, temos o Laboratório Sismológico da Universidade de Brasília, que detectou o terremoto e tranquilizou a cidade, explicando que, estatisticamente, o tremor não se repete. Esse laboratório da UNB mostra como é importante o governo investir em ciência e tecnologia. Mas não deixa de ser inquietante constatar que vivemos em uma região sujeita a terremotos fortes, um fenômeno sempre associado a grandes tragédias. Os moradores de Brasília sentiram falta e talvez seja o caso de os governantes investirem em um sistema capaz de alertar as pessoas sobre a iminência do tremor, a fim de que possam ficar a salvo em local seguro. A Defesa Civil fez uma vistoria em pelo menos 28 prédios que sofreram tremores nesta manhã. As estruturas não tiveram danos. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A Defesa Civil fez essa vistoria nos 28 prédios que sentiram os tremores na tarde desta segunda-feira. E como você bem disse, não constatou nenhum dano, nenhum problema em nenhuma dessas estruturas. Então, todos esses prédios já foram liberados. 2 horas depois do tremor, a Defesa Civil emitiu um alerta aí para a população, mandou mensagens para as pessoas falando de pequenos riscos e para tomar alguns cuidados, mas pediu calma, prezou pela calma, também pediu tranquilidade à população, já que esse é um procedimento aí padrão para casos como esse. Então, por isso que tem que ser passado esse alerta. O problema vai passar 2 horas depois do tremor, né? Agora, por falar nesse assunto, Juliana, nós recebemos um vídeo hoje à tarde do Departamento de Estradas de Rodagem. Esse vídeo mostra aí o Eixão Sul, fica bem próximo à Galeria dos Estados, bem próximo aonde o viaduto caiu, e no canto desse vídeo tem um poste. Ele começa a tremer ali um pouquinho e depois ele treme com maior intensidade ali
no auge desse tremor que atingiu a capital do país no final da manhã desta segunda-feira. Esse tremor foi sentido aqui no Distrito Federal em 4 regiões: no Guará, em Planaltina, no setor de indústrias gráficas e também no plano piloto. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Tomara que nada mais desabe, né? Obrigada. Até já. O balanço do 3º ano de governo de Rodrigo Hollenberg é marcado por promessas não cumpridas e falta de investimentos na área de mobilidade do Distrito Federal. Esses e outros dados estão no novo portal do governo, que permite acompanhar a partir de agora todas as ações do Poder Executivo. Após 3 anos e 3 meses à frente do governo do Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg fez um balanço da situação das propostas apresentadas no plano de governo. De acordo com o Buriti, menos da metade das 472 propostas foi executada até o momento. E assim como ocorre desde o início do governo, o discurso não muda. A desculpa apresentada por Hollenberg é a falta de dinheiro. Muitas dessas ações não executadas, elas não foram em função de dificuldades financeiras. E é importante registrar que, em função da crise hídrica, por exemplo, alguns recursos tiveram que ser remanejados de investimentos que seriam para outras coisas, para atender a questão da crise hídrica, mas outros, em função da crise financeira, não foi possível fazer nesse governo, outras por uma reavaliação de que não eram prioridades ou que, a partir de uma avaliação, de que tinham coisas mais importantes a ser feitas e, por isso, não foram iniciadas. A área com menor percentual executada é a mobilidade, menos de 10%. Neste caso, o governador dividiu a culpa e afirmou que os projetos não são de exclusiva competência do Distrito Federal. É em função de grandes obras que não dependem só do governo de Brasília, que a crise econômica afetou profundamente. A obra do Teatro Nacional é uma das ações não concluídas na atual gestão. E o Buriti já admite que nem tudo que foi prometido sairá do papel. Provavelmente ficarão como projetos em execução ainda para o próximo ano. Isso é natural, como diz, o governo é contínuo, o governo ele não tem cortes abruptos, existe uma necessidade de se dar continuidade àquilo que já está em andamento, especialmente quando são políticas públicas que trazem benefícios para a sociedade. O endereço do novo portal é balancodeprioridades.df.gov.br. E abandono de projetos gera reclamação. Moradores denunciam que a área onde deveria ser construído o Parque Recreativo do Setor O está abandonada. O local virou abrigo para usuários de drogas e o mato não passa por uma poda há muito tempo. Aqui é o Parque Recreativo do Setor O, em Ceilândia, mas nem de longe se parece com uma área de lazer. O mato alto tomou conta do local e há lixo espalhado por toda a parte. A única coisa que foi feita foi o cercamento da área. De lá para cá até a poda das árvores e o mato ser cortado está sendo difícil, né? Então, você filmar aqui, vocês vão ver que tem mais de ano que isso aqui está desse jeito. Tem pontos que se eu levantar o braço, o mato está mais alto ainda. O lugar tem 60 mil metros quadrados e fica na QNO 6. Poderia ser bem utilizado pela comunidade, mas hoje virou ponto para usuários de drogas, o que só aumenta a insegurança na região. Só que não existe parque. Vocês estão vendo aí? Só tem mato. Viu? Nós temos aqui uma pedra aqui com a Cracolândia, isso aí direta. À noite, então, é horroroso. Tem muitos usuários de crack, tem violência aí, eles fumam droga aí no meio do mato. A gente não pode passar aqui à noite de jeito nenhum. É o maior perigo. Moradores afirmam que perderam as contas de quantas vezes procuraram a administração na tentativa de resolver o problema, mas até agora nada. Eu mesmo tive, há 3 anos atrás, a gente ligou para o administrador, ele veio aqui, falou, ouviu nossas reclamações e não solucionou o problema. Então isso aqui está aqui largado. Em 2014, o governo chegou a lançar a obra de implantação do Parque Recreativo do Setor O, mas ficou só na promessa. Quem vive aqui cobra uma solução. Dizem que tem verba aí até o meio do ano para poder sair isso aqui do papel, mas a gente está esperando aqui, acho que a gente vai deitar e esperar aqui isso acontecer, que acho que não vai acontecer ainda. Enquanto não for feito, a gente vai estar reclamando, que é a única maneira que a gente tem para conseguir que esse parque saia do papel.
Em nota, o Instituto Brasília Ambiental informou que a retomada da estruturação do Parque Recreativo do Setor O está programada para este semestre. O local contará com pista de caminhada, ciclovia, banheiros e campos de futebol, um deles com grama sintética. Os projetos estão prontos e aprovados. O IBRAM disse ainda que a Nova Cap está realizando os orçamentos dos projetos para depois começar a licitação da obra. E a gente torce junto com a comunidade para que esse parque não seja mais uma das promessas não cumpridas. Vamos cruzar os dedos aí, viu, gente? Racionamento. Amanhã ficam sem água Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, Setor de Indústrias Gráficas, condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Sul, Setor Primavera, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1, Guará, Polo de Modas, Lúcio Costa e os bairros Bom Sucesso, Residencial Oeste e o centro de São Sebastião. O cronograma completo com o rodízio dos cortes você encontra no site caesb.df.gov.br. O Conselho Federal de Medicina regulamentou o uso de um aplicativo que permite ao paciente solicitar atendimento em casa. Os aplicativos que já funcionam a pleno vapor agora devem cumprir algumas exigências básicas, como a obrigatoriedade do registro profissional do médico cadastrado. Acompanhe na reportagem. O funcionamento é parecido com o daqueles aplicativos de transporte individual de passageiros. Tal como o Uber, por exemplo, a pessoa primeiro tem que baixar o aplicativo. Só que aqui, conforme explica o cirurgião e fundador de uma dessas ferramentas, o usuário deve escolher a área em que precisa de atendimento médico. Depois de selecionar o profissional, é só esperar um pouco que o médico vai até onde o paciente estiver e faz a consulta ali mesmo. Você tem um aplicativo onde você tem acesso a uma consulta imediata ou agendada com médicos de diversas especialidades, principalmente clínica médica e pediatria. Tá? Então você clica lá no aplicativo, em 3 cliques você tem um médico na sua casa em menos de 3 horas. O primeiro aplicativo que leva um médico até a casa do paciente surgiu em 2016. Desde então, pelo menos 3 plataformas do tipo funcionavam sem regulamentação no país. Agora, com a divulgação das normas, o Conselho Federal de Medicina espera aumentar a segurança tanto para os médicos quanto para os pacientes. É importante essa regulamentação, os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina vão cobrar essa regulamentação dos aplicativos e registrar que a inscrição do médico, a inscrição do aplicativo no Conselho é fundamental para que se estabeleça uma prática médica adequada. O conselheiro do CFM destaca ainda outras exigências que a regulamentação trouxe para o aplicativo dos médicos. Entre elas, que o profissional seja de fato preparado para a especialidade anunciada, que os prontuários de atendimento sejam arquivados e a inscrição no Conselho Regional de Medicina no estado onde pretende atuar. E ainda detalhou outro ponto. E o contrato também entre o médico e as partes têm que determinar o percentual que vai ser passado para os aplicativos, mas isso é uma negociação entre o médico e o aplicativo para o qual ele está prestando o serviço. O fundador do Docter aprovou parte da regulamentação. Ele diz que a empresa dele já atuava dentro dos parâmetros estabelecidos pelo CFM. Ele avalia que isso pode ser uma nova porta de emprego para os profissionais da medicina. Eu gero bastante posto de trabalho para médico, que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil. Eduardo é pai de 2 filhos e já usou um desses aplicativos 6 vezes. Ele diz que já se sentia seguro antes mesmo da regulamentação e espera que o serviço não mude. Sempre me trouxe segurança no uso. Depois que ele foi regulamentado, eu ainda não usei. Espero que não tenha piorado, né? Porque normalmente essas regulamentações elas vêm para atrapalhar um pouco o processo. A seguir, o Hospital do Paranoá está atendendo apenas casos de emergência. O motivo você acompanha logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.